Existem muitas empresas e pessoas que têm perdido milhões por erros, mas errar é algo humano, é normal que as pessoas errem e muitas vezes não temos claro qual é a melhor decisão a se tomar. Porém, hoje não vamos ver apenas erros que custaram muito caro, mas erros estúpidos que qualquer pessoa com 2 neurônios poderia ter evitado. Aqueles erros que fazem você se sentir bem por não ser a pessoa que o cometeu. Então chama tua família, abre um suquinho de laranja e vem desfrutar de os 8 erros mais caros da história. James Howell. James Howell foi um dos pioneiros na mineração de Bitcoin. Ele conseguiu minerar 7.500 Bitcoin, mas passado um tempo ele perdeu o interesse. Naquela época o Bitcoin não tinha o valor que tem hoje em dia. Depois de seu computador dar problemas, ele resolveu vender as peças do computador, mas guardou o HD onde tinham acesso aos seus Bitcoins. Guardou ele com a esperança de que esses Bitcoins fossem a valer muito dinheiro no futuro. Mas um dia, depois de uma mudança, fazendo uma limpeza, jogou fora acidentalmente o HD. HD que hoje vale mais de 68 milhões de dólares, uns 350 milhões de reais. Ele não era burro, ele sabia que tarde ou temprano esses Bitcoins iam valer muito dinheiro, e quando esse dia chegou, percebeu que o HD dele estava no lixo. Desesperado, inclusive tentou escavar um lixão para achar seu preciado HD, mas não teve sucesso. Como se deve sentir isso? Decepcionante por saber que poderia ser milionário, e frustrante por saber que em algum lugar de um lixão deve estar enterrado a sua mina de ouro. Mas ele entendeu que estava no certo, e cada vez o Bitcoin pega mais valor. Por isso agora ele dá entrevistas cobrando por elas sempre em Bitcoins, para no futuro retirar esses Bitcoins, mas dessa vez acho que terá mais cuidado com seu HD. Ou não? Acidente do Lago Penhor. A empresa Texaco estava perfurando o Lago Penhor quando cometeu um erro que transformou um lago de água doce de 3,3 metros de profundidade em um lago de água salgada de 60 metros de profundidade. A empresa Texaco estava perfurando o lago para encontrar petróleo. Abaixo do lago passava a mina de sal da empresa Diamond. A perfuradora chegou até a mina principal da Diamond, o que abriu um buraco por onde a água se drenava com uma pressão tão grande que criou um vórtice de 400 metros de diâmetro. Um verdadeiro vaso sanitário de dimensões colossais que sugou a plataforma de perfuração. 11 barcaças, um puxador, 65 acres de terra ao redor e inclusive uma pequena ilha no lago. Enquanto o ar que escapava da mina causou geysers de 120 metros e o canal do Del Cambre invertiu sua direção para fruir o vórtice. Ao parecer, o problema veio por um erro de mapeamento. Um engenheiro confundiu coordenadas de projeção transversal Mechatron com coordenadas UTM. A Texaco sabia que tinha uma mina de sal passando embaixo do lago e mesmo assim decidiram perfurar. Pelo menos deviam ter muitíssima cautela com os cálculos, mas só a decisão de perfurar aí não parecia boa ideia. Mas confundir tipos de coordenada demonstra que a empresa não estava dando a devida atenção. Afinal, deviam ter aprendido a lição, já que tiveram que pagar 32 milhões de dólares para a mina de sal, 12,8 milhões para um viveiro cercano, além de compensações por danos, fazendo a Texaco perder 140 milhões de dólares, o que são uns 700 milhões de reais. Bilhete de loteria. Em outubro de 2010, o prêmio maior da Euromillions tinha um valor de 145 milhões de dólares, o maior prêmio de loteria na história da Inglaterra. Milhares de pessoas estavam ansiosas por ver o resultado, incluindo uma mulher de 70 anos que tinha comprado um bilhete e percebeu que era ganhadora, mas quando foi buscar o ticket não achava. Resulta que seu marido jogou o bilhete fora por engano. Ela sabia que tinha ganhado porque tinha costume de comprar bilhetes da loteria e anotar os números na sua agenda, para depois dar para o seu marido para guardar. Após ver na TV que o ticket foi comprado na sua cidade, ela foi revisar os números na sua agenda e viu que ela era a ganhadora, mas quando foi procurar o bilhete percebeu que não o achava. Felicidade é o que ela deveu sentir enquanto procurava, e uma enorme desesperação e frustração ao saber que o ticket tinha sido jogado fora. Caso ela tivesse reclamado o prêmio, seria uma das pessoas mais ricas da Inglaterra. Ela disse que depois disso perdoou o marido pelo que fez, e isso, meus amigos, é um grande feito. Matrimônios têm sido destruídos por menos, mas deixar de ser milionário por culpa do marido é algo difícil de perdoar. The Baltic Ace. Se você acha que para ser um capitão de barco você deve estar supremamente capacitado, essa história vai ser do seu agrado. O Baltic Ace era um barco transportador de carro. Em 2012 o barco estava passando a 60 km da costa holandesa com uma carga de 1.400 carros da Mitsubishi por uma das rotas marítimas mais transitadas, quando viram outro barco, o Corvus J, vindo de frente e acabaram batendo. Não houve nenhuma falha no barco. A razão deles terem batido de frente foi porque nenhum dos barcos estava seguindo os protocolos de colisão. Sabe quando você está caminhando na rua e alguém vem de frente e você fica como retardado se afastando para um lado e para o outro sem conseguir esquivar a pessoa que está na sua frente, e aí você e a outra pessoa dão risadas para disfarçar aquele momento incômodo? Foi mais ou menos assim, só que não teve risadas e sim 11 pessoas mortas e um barco afundado. Ao parecer você não precisa estar muito capacitado para ser capitão de um barco, porque que um barco tenha atuado de forma idiota é algo que acontece, mas sério, 2 barcos sem seguir o protocolo e ainda por cima não conseguir se desviar é surreal.
real. O barco ficou afundado a 30 metros de profundidade, obstaculizando o passo para outros barcos e arriscando a segurança do meio ambiente, com possibilidade de vazamento de substâncias perigosas. Se teve que fazer uma operação para limpar a sujeira. Mais de 18 barcos e 150 pessoas trabalharam para retirar o navio afundado, o qual teve que ser cortado em 8 partes para tirar do mar. A operação de resgate custou 67 milhões de euros, que atualmente são uns 75 milhões de dólares. Soma isso com o valor do barco, os carros e o custo para consertar o Corvette J. No final, o erro engraçado custou uns 150 milhões de dólares no total, o que são uns 757 milhões de reais. Mars Climate Orbiter. O 11 de dezembro de 1998, a NASA lançava a sonda espacial Mars Climate Orbiter desde o Cabo Cañaveral para analisar o clima, a atmosfera e o solo de Marte. Este projeto ambicioso de 125 milhões de dólares teria a duração de um ano marciano, 687 dias terrestres. O dia 23 de setembro de 1999, a Mars Climate Orbiter desapareceu dos radares. A nave se queimou assim que chegou a Marte. Depois das investigações, perceberam que foi um erro de unidades. A construção da sonda espacial foi construída em unidades imperial, ou seja, utilizava polegada, libras e pés, enquanto a empresa que fez o sistema de navegação utilizava o sistema métrico decimal, que utilizava o metros e quilogramos. Cada vez que o controle da Terra mandava a nave variar sua trajetória, enviava mensagem em newtons, e a nave interpretava como se fossem libras. Uma libra equivale a 4,45 newtons, pelo que cada correção na trajetória provocava uma desviação ainda maior. Quando os técnicos da NASA perceberam, era tarde demais. A sonda espacial estava se queimando na atmosfera marciana a pouco mais de 50 quilômetros da superfície. Mas esperem um momento, como é possível que a NASA faz um projeto de milhões de dólares e erra nisso? Tem países onde se utilizam os dois sistemas sem problema nenhum, onde as crianças têm que calcular de um sistema para o outro no seu dia a dia, e a NASA não consegue resolver algo tão simples. Você nem precisa calcular isso, até a calculadora do seu celular faz a conversão. Como sempre, foi um problema mais de orgulho do que burrice, já que os controladores deram a voz de alarme para os seus superiores, e não é para menos, já que algo estava alterando o curso da nave e não tinha ideia do que poderia ser, mesmo que seja óbvio, mas os superiores não fizeram nada. Uma nave de milhares de dólares está andando pelo espaço sem controle e ninguém faz nada, ninguém investigou nada. A NASA se justificou dizendo que os controladores não fizeram uso correto do processo formal para manifestar suas preocupações. A NASA, que lembremos é a NASA, está dizendo que sua nave está andando que nem doida pelo espaço e eles não fizeram nada porque não lhe falaram de forma formal. Estão querendo dizer que 125 milhões de dólares e o trabalho de centenas de pessoas é menos importante do que uma fala formal e bonita? O erro humano é inevitável, mas apesar disso, tivemos um grande êxito porque temos sistemas que detectam o erro e o corrigem. Car Picture. Mas o que? Vocês não erraram, vocês fizeram de propósito, vocês foram arrogantes demais para trabalhar em um só sistema de unidades, e mesmo sabendo que existia um problema com a nave, não fizeram nada, não houve correção, não detectaram nada, e mesmo sabendo do problema, não fizeram nada a respeito. A missão de mais de 328 milhões de dólares foi um total fracasso. Ajustado à inflação, isso seria uns 500 milhões de dólares hoje, uns 2,6 bilhões de reais. Incêndio em Cerro Grande. No dia 10 de maio do ano 2000, o bosque de Cerro Grande, em Novo México, estava se incendiando. Mais de 400 famílias perderam suas casas em um incêndio de mais de 600 km². O incêndio mais destrutivo do estado foi provocado pelo próprio estado de Novo México, em um plano de fazer queimas controladas para proteger o Monumento Nacional de Vanderleer e reduzir os riscos de incêndio na área ao redor. As condições de sequia e os fortes ventos poderiam iniciar um incêndio se caísse um raio, por exemplo. O estado decidiu fazer um incêndio controlado para eliminar os riscos, mas obviamente as mesmas condições de sequia e fortes ventos fizeram com que o incêndio se descontrolasse e arrasasse tudo ao seu passo. Os bombeiros e o estado sabiam que o risco de um pequeno fogo poderia ser destrutivo para o lugar, e a melhor ideia que eles tiveram foi eles mesmos começar o incêndio. Obviamente não foi a melhor ideia, já que tinha todas as condições para esse incêndio sair de controle, e mesmo assim decidiram fazer. O incêndio só conseguiu ser apagado quando chegou as chuvas em julho. O governo dos Estados Unidos estima o total de danos em 1 bilhão de dólares, uns 5,2 bilhões de reais. Spirit of Kansas. O impressionante avião da Força Aérea dos Estados Unidos, Spirit of Kansas, é uma bela máquina com a tecnologia mais moderna, mas após 5.100 km de voo, teve um terrível acidente ao decolar, onde a asa do avião bateu contra o asfalto, forçando os pilotos a sair ejetados, e o avião se incendiou. Este avião era um dos mais caros e modernos aviões das Forças Aéreas dos Estados Unidos. Então, qual poderia ser o motivo da queda? Após as investigações, resulta que tinha pequenas gotas de água sobre 3 sensores que comandavam
mandavam dados ao sistema de voo, que após a evaporação da água os deixaram mal calibrados e proporcionaram dados errados ao sistema de voo. Isto porque depois de enfrentar fortes chuvas e umidade, os encarregados pelo mantenimento do avião resolveram acender a calefação para secar o avião. Parece que a preguiça deles foi o causante do acidente aéreo mais caro da história. O preço do avião era de 1,4 bilhões de dólares, uns 7,2 bilhões de reais. Vamos a ver, pelo amor de Deus, por la Virgencita de Guadalupe, como é possível que os caras encarregados pelo avião mais poderoso dos Estados Unidos simplesmente negligenciem o mantenimento da nave? Se fosse um carro, ok, um tanque, ok, mas um avião de bilhões de dólares, a elite da elite, o top do top, está na mão de uma bolha de retardados que fazem gambiarras para poupar seu trabalho. Estados Unidos, entendam, vocês não estão contratando uma galera para fazer uma reforma no quintal da base, estão dando manutenção a seu equipamento mais top. Pelo menos deveriam ter umas normas e um padrão de profissionalidade não alto, descomunal. Se você vai gastar 1,4 bilhões em um avião, pelo menos gasta um pouquinho mais em manter o avião em condições. E isso foi tudo pelo vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um bom like e se inscreve para muito mais.